Meus irmãos, eu não sei se vocês conseguiram compreender, como a Pamela disse, o ambiente que nós estamos nessa noite. O louvor da igreja é um louvor profético. Sempre que o Senhor quis operar grandes sinais no meio do povo de Israel, quando o povo estava caminhando, quando o povo estava indo para a batalha, o louvor ia à frente. Porque a igreja que canta, ela professa a fé não naquilo que ela está vendo, mas porque ela sabe que tudo Deus pode fazer. Você cantou nessa noite para que o Senhor acendesse novamente, para que o fogo do Espírito estivesse sobre a sua vida. Deus está fazendo algo novo, Deus está fazendo algo extraordinário no nosso meio. Por isso nosso clamor é esse: Senhor, aviva outra vez, acende outra vez. Você não está nesse culto por ser mais um domingo. Você veio porque o Espírito do nosso Deus te trouxe aqui. Porque a palavra de Deus precisa nessa noite ministrar no meu e no seu coração. Por isso eu quero te convidar para que você abra a sua Bíblia nesse instante. No Evangelho escrito segundo Mateus, capítulo 12. Nada do que fazemos aqui é por coincidência, eu gosto muito disso. Há no nosso meio a chamada cristocidência, porque Cristo dirige todas as coisas, é o Espírito Santo que vai nos guiando. E no meio de um dos louvores, a mensagem dessa noite ela já foi falada. Nada foi combinado, mas o mesmo Espírito está trabalhando, está dirigindo. Mateus 11, versículo 28. O texto da palavra do Senhor diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nessa noite nós queremos, ó Pai, render um louvor, levantar a nossa voz em cântico de adoração, por tudo quanto o Senhor já tem feito neste culto, por esse ambiente de adoração, onde sabemos que o Teu Espírito Santo já falou ao nosso coração, já nos alegrou, já nos trouxe a doce presença. Mas agora, Senhor, que a Tua palavra foi lida, nós oramos, ó Pai, para que todo conhecimento que seja carnal caia por terra, para que assim o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade para falar ao nosso coração, para trazer a nós, Senhor, aquilo que o Senhor deseja, para que a agenda do céu se encontre com a nossa agenda nessa noite e tudo seja transformado. É o que pedimos orando em nome santo e glorioso de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem nessa noite é: Jesus é o nosso único descanso. Jesus não é mais um, Ele é o único descanso. E eu quero que você compreenda isso ao longo desta mensagem. Nós estamos vivendo em um mundo onde as nossas preocupações são extremas. Nós temos que dar conta de tudo ao mesmo tempo e de todos. Hoje, o mais bem-sucedido é aquele que dorme menos e trabalha mais. Se você abre conversas desses grandes empresários hoje, o que eles ensinam é: não, você precisa focar para que você cresça,
Você precisa de abrir mão de muitas coisas. E isso está tornando a nossa sociedade, a nossa geração, a mais estressada de todos os tempos. Nós perdemos a paciência por qualquer coisa. Nós não conseguimos mais manter o foco em uma coisa simples. Nós estamos tão sobrecarregados, tão empilhados de coisas, que a gente não consegue mais sequer ver um filme por completo. Há um termo hoje usado na medicina que a nossa geração é chamada de geração dopamina. Vocês já repararam quando vocês estão num aplicativo, por exemplo, do Instagram, vendo vídeo, é o tempo todo rolando, não gostou, rola, não gostou, rola, e é um vídeo de 30 segundos, 60 segundos, mas a gente não tem paciência mais. E aí nós vamos transferindo isso também para a nossa vida espiritual. Começa a ler a Bíblia, bateu o sono. Não, mas eu já li isso aqui ano passado, eu estou lendo de novo. Para que eu preciso de ler isso aqui de novo, se ano passado teve, o projeto de leitura bíblica? A gente transfere isso para a oração também. Eu pedi ontem, eu preciso pedir hoje de novo. O Senhor já sabe. Nós estamos perdendo a paciência. E consequentemente, a nossa alma e o nosso corpo está gritando por descanso. Nós precisamos de um descanso, mas nós não temos como parar. E onde que nós vamos encontrar esse descanso? E o grande problema é que nós estamos procurando descanso onde não tem. Alguns procuram descanso nos seus bens, nas suas posses, nos seus diplomas, no seu conceito de vida. Alguns procuram o descanso na sua conta bancária, vendo o seu extrato bancário. Alguns não estão nem encontrando descanso quando vê, está difícil. Mas tem muitos que procuram isso, ali querem o descanso. E quanto mais a gente procura esse descanso nessas coisas, mais cansado nós ficamos, mais cansado nós nos tornamos. A nossa alma grita ainda mais. E o interessante é que estudando, meditando nesse texto, nessa palavra, eu procurei saber o que é descanso, não só nos termos técnicos de um dicionário, mas o que é descanso para as outras religiões. No islamismo, descanso ele só é alcançado por um conjunto de regras, dos quais inclui uma peregrinação a Meca. No budismo, o descanso ele só é encontrado por meio de um equilíbrio emocional, a elevação moral e a busca de experiências e prazeres individuais. No espiritismo, o descanso ele é encontrado através de cultivação de pensamentos positivos. E no hinduísmo, pela prática da yoga, meditação e o recitar de mantras. Por que eu citei essas religiões? Porque tirando o cristianismo, são as maiores religiões do mundo. E elas ensinam isso, para que você encontre descanso, você precisa de ir atrás de algo. O cristianismo é a única religião onde para encontrarmos descanso nós não devemos ir atrás de algo, mas devemos ir até Jesus. Nós não precisamos correr atrás de ninguém, nós precisamos ir até Cristo. O gracioso convite do Evangelho é o vinde. Essa é a expressão que Jesus, creio eu, mais gostava, porque ele usa essa expressão por diversas vezes pela palavra. Ele disse aos discípulos quando estava começando o chamado:
vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Quando ele chega no último dia da festa, quando a festa estava encerrando, ele disse: olha, quem tem sede, venha a mim e beba. Quando as crianças estavam sendo retiradas perto de Jesus, porque estavam incomodando ele: não, deixai vir a mim as crianças. Quando Jesus, ele ressuscita, e os discípulos ali pescando, ele à beira da praia, todos olham assustados: será que é Jesus? Sabe qual o convite dele? Vinde e comei. E a maior expressão de Jesus com vinde é o que ele está esperando para nos dizer: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado antes mesmo da fundação do mundo. Nós não precisamos ir atrás de ninguém. O convite é irmos até Jesus. Nós estamos vivendo em um mundo caótico. Nós estamos vivendo os últimos dias. Os sinais do tempo estão se cumprindo. Hoje pela manhã nós fomos ministrados aqui acerca disso, de quantas tribulações nós temos visto, e não vai diminuir, não vai. Os sinais mostram cada dia mais que nós estamos perto de encontrarmos com o nosso Salvador. E os sinais que Cristo deixou é que naqueles dias seriam dias maus. As tribulações viriam, as perseguições. Mas diante de tudo isso, nós não podemos viver atordoados. Nós não podemos viver com a sensação de que o que vai acontecer? Porque nós temos o nosso lugar de descanso. O convite de Cristo não é um convite apenas para a salvação, não é o vinde apenas para aquele que ainda não conhece. Mas a palavra de Jesus, ela é extensiva a todos. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Queridos, nós estamos iniciando o mês de julho. E eu quero que você seja sincero: quem aqui entrou nessa noite que não tem nenhuma aflição, que não está passando por um momento difícil, seja na sua vida familiar, saúde, financeira? Se tiver alguém sem problema, por favor, venha aqui à frente. Eu quero te transmitir esse microfone para que eu possa ouvir de você aquilo que o Senhor tem feito, porque nós todos estamos vivendo dias maus. A palavra dessa manhã foi isso, Abacuque dizendo: Senhor, está difícil a situação, nós olhamos e não vemos recurso, até quando? E o convite de Jesus continua: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós precisamos, irmãos, nos despir das nossas vestes de religiosidade e ir até Jesus, encontrar um descanso verdadeiro. Nós precisamos buscar a Jesus por meio de uma íntima confiança. Não é ir até Jesus para encontrar um descanso através de uma doutrina, de um posicionamento teológico, de uma visão política, social. Não, é ir até Jesus como nosso Senhor pessoal. É o Senhor que conhece a minha luta, a minha necessidade. É ir até Jesus como a nossa única opção, o nosso único escape. O problema é que nós estamos vivendo Jesus como uma das opções. Se falhar o plano A ou o plano B, eu tenho Jesus.
Nós estamos vivendo assim. Nós confiamos em carros e em cavalos e paramos de professar o nome do nosso Senhor. Nós confiamos mais em remédios do que em oração. Nós damos mais valores a laudo do que a palavra. E meus irmãos, essa palavra que eu estou pregando aqui não é para a igreja, é para mim também. Porque eu sei o que é viver sem descanso, o que é estar atribulado em meio a uma situação que eu não encontro saída. Essa mensagem o Senhor começou a ministrar ao meu coração alguns anos atrás. Nós estávamos em uma viagem de férias, eu e a minha família. E nós pegamos um voo e saímos de Belo Horizonte, tudo bem. E o voo ia pousar em Salvador. Quando entrou no estado da Bahia, só tinha chuva. E quando chegamos em Salvador para pousar, você olhava lá embaixo, você via só rua cheia de água. Eu lembro que nós passávamos em cima de um campo de futebol, você não via o gramado, você via aquela água barrenta. E o avião tá rodando em cima da cidade. E o avião descia para pousar, daqui a pouco, subia novamente. Misericórdia, Senhor. Eu tenho pavor de altura, só para explicar, tá, irmãos? Não consigo nem olhar na janelinha. E de novo o avião ia pousar e subia novamente, e o piloto falando, olha, a chuva está muito forte, enquanto não diminuir, nós não vamos pousar ou vamos ter que retornar para o aeroporto de origem. E eu lembro, irmãos, agarrado na poltrona do avião e orando, Senhor, tem misericórdia, Senhor, nós vamos morrer, Senhor, Senhor. E eu olho para o lado, a minha filha dormindo. Eu olho do outro, o meu filho dormindo. E o Senhor falou assim, eles estão no colo do Pai, estão descansando. Você não sabe onde você está até agora. Irmãos, eu pude ouvir a voz de Deus de verdade. Naquele momento, eu entendi o que é descansar em Deus. A chuva continuou lá fora. Demoramos ainda mais uns 15 minutos para pousar. Mas o descanso já estava ali. Você tem um pai que tem o maior colo do mundo. Por que você está preocupado com suas lutas? Por que isso está te tirando o sono? Por que os seus problemas estão sendo maiores que o seu Deus? Por que você está olhando para o gigante e não para a fé para derrotar esse gigante? O convite é ir até Jesus. O convite é para você descansar no colo de um Pai que pode cuidar de você, cuidar do seu coração, um Pai que pode, além de te dar o que você precisa, Ele pode te dar aquilo que você nem sequer imagina. Tem um hino que canta que fala assim, está chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu. Por que o desespero? Por que o choro? Mas está difícil, o Senhor sabe que está difícil. Senhor, eu não estou aguentando mais, o Senhor sabe da sua limitação. Você precisa entregar tudo para Ele, crer que Ele pode agir, que Ele pode operar naquilo que nós não conseguimos, naquilo que sequer imaginamos. Ele está lá, Ele é o Deus que vai à frente.
Ele é o Deus que conhece a sua dor, e é o Deus que já está preparando a sua vitória. Mas tudo o que você precisa é descansar, é confiar, é descansar através da fé em Jesus, mas também através da obediência a Jesus. O vinde a mim é o remédio divino aos males da nossa alma. Ir até Jesus é conhecê-lo. E conhecer Jesus, conhecendo quem Ele é, nós encontramos descanso, nós encontramos libertação, nós encontramos alívio, porque Ele tem isso para nos dar. Mas o interessante desse texto é que parece que Jesus ele é meio contraditório no que está falando. Ele está dizendo assim: olha, vinde a mim todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Então, ou seja, eu vou entregar tudo para Ele, eu vou ficar aliviado. Mas Ele continua dizendo assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso. Peraí, Senhor, o Senhor não falou para eu entregar tudo, agora o Senhor está mandando eu tomar alguma coisa e ainda tomar um jugo? E Ele termina dizendo: porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas eu vou levar agora um jugo e um fardo? O Senhor mandou ir até ao Senhor, porque eu vou encontrar descanso, e agora o Senhor manda eu carregar um jugo. Mas Jesus não está se contradizendo, Jesus não está entrando aqui em situação difícil. O convite de Jesus é um amor que a gente sequer pode compreender, porque o convite de Jesus é ir até Ele, mas tomar um jugo. Jugo, para quem não sabe, né, não teve uma vivência com as questões rurais, como eu, jugo é um aparelho feito normalmente de madeira, que une um boi ao outro, para fazer o trabalho de campo, o arado, né, para puxar o arado, até mesmo para puxar uma carroça. Então aquele instrumento que segura um boi ao outro é chamado de jugo. E Jesus estava fazendo essa comparação quando disse: tomai sobre vós o meu jugo. O que é o jugo de Jesus? O que é isso que vai agora nos unir a Jesus? Quando Jesus fala: tomai sobre vós o meu jugo, Ele está dizendo aquilo que cantamos aqui nessa noite. O jugo de Jesus é o Espírito Santo de Deus, é o que nos une a uma mesma missão. O jugo de Jesus é o que nos une para fazermos o trabalho que o Pai nos chama. O jugo de Jesus é o Espírito Santo que nos santifica para sermos tal qual Jesus é. O Espírito Santo é o jugo que nos exorta para que a gente não fique nem para trás nem para frente. É o que nos coloca ao lado do nosso Mestre. Inclusive, na tradução no grego, né, o Espírito Santo ele é chamado de Paracletos, ou aquele que está ao lado. Então o Espírito Santo é aquele que nos faz ficar ao lado de Jesus. E vocês conseguem compreender como que esse jugo é suave? Porque é o doce Espírito Santo, que por diversas vezes fala ao meu e ao seu coração, para que nós possamos dobrar o nosso joelho e procurar descanso onde encontraremos. É o doce Espírito Santo que aquece e acende o nosso coração, para que nós possamos glorificar ao nome do Deus triuno. É o Espírito Santo que a cada dia vai nos confrontando em relação aos pecados que precisamos abandonar, que vai falando ao meu e ao seu coração que não precisamos ter medo diante das lutas, das provas, porque Ele está conosco até a consumação dos séculos. É o Espírito Santo que vai nos conduzindo, que vai nos direcionando,
que vai nos alertando dos perigos do caminho. Por isso que Jesus disse que o jugo dele é suave. Não há dor, não há peso. Ele traz para nós alívio. Não precisamos mais temer ao pecado, temer as consequências desse pecado. Sabe por quê? Porque nós somos libertos. E nós temos agora o Espírito Santo que nos convence do pecado e do juízo. Vinde a mim. Precisamos continuar indo a Cristo. Ele diz também: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Quando nós aprendemos acerca de Jesus, quando nós conhecemos o seu amor, o seu caráter, a sua humildade, nós não descansamos apenas da culpa do pecado. Nós descansamos também em paz e em santidade, que nós encontramos através da obediência. Irmãos, há uma mentira levantada pelo diabo no meio do mundo para dizer que ser crente é o trem mais difícil que existe. Precisa abrir mão de tudo. Você não pode ter mais prazer. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Meus irmãos, ter Jesus na nossa vida é o nosso maior alívio. Ter Jesus na nossa vida é o nosso maior descanso. Nós somos livres do pecado, o pecado que nos aprisionava, que nos trazia a morte, que nos dava a sentença da morte. Ele foi rasgado, ele foi vencido na cruz do Calvário. Não somos mais presos às amarras do pecado, não somos mais escravos de Satanás. Nós encontramos o verdadeiro amor, o amor que liberta, o amor que transforma, o amor que restaura. E Ele continua fazendo esse convite: vinde a mim. Nós precisamos ter e vivenciar o nosso descanso no Senhor. O Senhor tem que ser a nossa opção única. O Senhor tem que ser o nosso único refúgio. É nos braços do Senhor que encontramos descanso. Eu não sei como que você entrou na igreja nessa noite, como tem sido essa semana, como tem sido esses dias para você. Eu sei que ao sair da minha casa, eu clamei: Senhor, eu preciso do teu descanso. Os dias não estão fáceis, mas me ensina a descansar em Ti. Me ensina, Senhor, a colocar a minha confiança no Senhor. Me ensina, Senhor, a depender de Ti, do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Eu orei ao Senhor e eu disse: Senhor, eu estou cansado de tentar da minha forma, do meu jeito. Nós precisamos ser sinceros ao Senhor. Onde está a sua necessidade nessa noite? Onde está o problema que tanto te aflige? Eu queria chamar o Ministério de Louvor. Nós vamos entoar mais um hino. E nesse instante, eu queria te convidar a colocar diante do Senhor o seu problema, aquilo que está tirando o seu sossego,
que está tirando a sua paz? Qual tem sido o seu gigante? O convite de Jesus continua sendo esse: vinde a mim, todos os que estáis cansados. Mas o meu problema parece tão pequeno, tão bobo. Será que realmente eu preciso levar? Meus irmãos, não tem problema nenhum que não devemos levar ao nosso Senhor. Nós servimos ao Deus das coisas grandes, mas também das pequenas. É o Deus que venceu exércitos, mas que também quebrantou corações. Essa noite pode ser a noite que você está voltando para os braços do Pai. Ou pode ser a noite que você está entregando esse problema também para o Pai. Não procure em outros lugares. Você encontrou o lugar de descanso. É na presença dEle. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale
Esse é o momento de você entregar para Ele. É o momento de abrir o seu coração. É o momento de entregar aos braços do Pai o seu problema. Não saia daqui mais uma vez carregando isso que te faz sofrer. Se é um pecado, é o momento de abrir mão dele. Se é uma enfermidade, é hora de confiar e entregar ao Senhor. Se essa enfermidade é na alma, é o momento de ser curado. Você está no braço do Pai nessa noite. Ele está cuidando da sua vida. Caio de novo em tuas mãos. Caio em tua graça. A graça do Senhor te encontrou. Caio de novo em tuas mãos. É a mão forte do Senhor nessa noite. Não há vale que Ele não possa estar conosco. Não há momento difícil que Ele não possa resolver. Não há situação que Ele não possa entrar e trazer solução. É o Pai que está cuidando de nós. Clama nessa noite e diga que o Senhor é o seu descanso, porque é nele que encontramos paz. Aleluia! Aleluia! Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Aleluia! Você pode ainda se perguntar no seu coração: tudo bem, eu entrego ao Senhor essa noite o meu problema. Eu entrego a minha necessidade. Mas e amanhã? O que vai acontecer no amanhã? Pode continuar, instrumento. Pode continuar, em nome de Jesus. E na hora que o problema bater de novo na minha porta, e na hora que a situação se levantar novamente, há uma promessa na palavra para mim e para você nessa noite. Êxodo 33:14 diz assim: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Não vai se limitar a esse culto. A presença do Senhor continuará conosco. Quando você entrar dentro do problema, Deus estará contigo. Quando a situação bater na tua porta, Deus estará contigo. Quando sair aquele laudo, Deus continuará contigo. A presença dele nos faz descansar. A presença dele nos traz alívio, nos traz paz. A presença dele é tudo que
bênção, né, irmãos? Glória a Deus. Confiar, descansar no Senhor é o que nós precisamos, né? Quero registrar, né, a presença do Cleito, da Rosana. Sejam bem-vindos, né, sempre. Deus abençoe vocês, né? Pastor Nilson, vem cá fazer a oração e despedir a gente com a bênção apostólica, né? E Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Domingo passado eu disse que a palavra de ordem, né, era aquela que o pastor Lenilson e lá na rua alguém falou para mim: eu estive na sua igreja ontem. Como? Não te vi lá? Então eu vou te falar qual é a palavra de ordem. Então ele repetiu. A palavra de ordem é descansar. Amém? Glória a Deus. Vamos descansar no Senhor, né? Esperar que Ele tome as decisões que nós precisamos tomar, que Ele tome e que nós fiquemos apenas na retaguarda e o Senhor vai na vanguarda. Amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa noite, a oportunidade que nós tivemos de estar aqui, Senhor, para louvar e bendizer o teu nome, para ouvir essa palavra, ó Deus, de conforto para os nossos corações. Meu Deus, em nome de Jesus, não permita que nenhum irmão, nenhum visitante nessa noite saia daqui, Senhor, carregando qualquer fardo, mas que nós deixemos debaixo da cruz de Cristo nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos dê, ó Pai amado, a bênção, o alívio que a Tua palavra nos promete. Sê, pois, com cada um dos Teus servos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. E nós dizemos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o grande amor de Deus Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, que ama e aguarda a breve volta de Jesus, hoje e sempre. E quantos podem dizer amém bem alto? Amém. Glória a Deus, uma semana abençoadíssima a todos.